Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, verso 23. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pai, continua falando conosco no nome de Jesus. Amados, nós queremos vamos falar nesses dias, cada dia nós vamos falar sobre um passo para você segurar o seu milagre. E o tema dessa noite é: aprenda a conversar com o seu coração. Irmãos, nós conversamos com o nosso coração o dia todo. Nossa mente ela não para. Então nós temos que aprender a pensar melhor. A fé é pensar, e é pensar bem. Então nós precisamos aprender a conversar com o nosso coração. A palavra proteger em Provérbios 4, 23 é proteger com uma segurança máxima. É como se fosse uma prisão. Veja, na prisão você não só guarda os que estão lá dentro, mas os que entram. Se não guardamos o que vai entrar no nosso coração, muitas mentiras vão entrar. Agora preste atenção. Pastor Bill Johnson, da Califórnia, da igreja Betel, fala uma palavra muito interessante. Ele diz o seguinte: quem abriga mentira, abriga o mentiroso. Quem abriga uma mentira, abriga o mentiroso. Às vezes tem um demônio oprimindo a pessoa, porque ela colhe uma mentira. Por causa dela colher uma mentira, o diabo está ali, atrás de uma enfermidade, atrás de uma opressão, porque ela aceitou uma mentira. Porque quem acolhe a mentira, acolhe o mentiroso. E queridos, as mentiras não virão em formas de mentiras que são fáceis de detectar, mas em forma de ensinamentos da luz, ensinamentos bíblicos equivocados. Me dá mais um pouco de retorno, por favor. Ensinamentos equivocados que tem quase toda a verdade, mas não toda a verdade. Suas emoções só serão protegidas se você assimilar toda a verdade. Lembre-se, uma percepção errada das coisas te levará a uma fé equivocada. Uma expectativa equivocada Deus só tem. Uma percepção errada das coisas te levará a uma fé equivocada, a uma expectativa equivocada. Só tem compromisso com a verdade quando Deus só tem compromisso com toda a verdade. Veja, irmãos, Deus não tem compromisso com 90% da verdade. Deus não tem compromisso com 95% da verdade. Deus tem compromisso com a verdade, com a palavra, com aquela que traz verdade, um versículo que tem uma interpretação correta. Deus tem compromisso com a verdade. O maior problema do coração é receber versículos distorcidos. O que entra no seu coração é o que vai controlar a sua vida. Diga: o que entra no meu coração é o que vai controlar a minha vida. Então, como guardar o coração? Guarde o que entra. Guarde o que entra. Mateus 15, 18 e 19. Mateus 15, 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração. Isto contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Presta atenção. Você sabe quantas vezes tem a palavra coração na Bíblia? Você sabe quantas vezes? Mais de 850 vezes. A palavra coração, ela tem mais de 850 vezes na Bíblia. Quando você pensa, não há contaminação, porque você tem a oportunidade de confrontar os maus pensamentos. Mas após que você começa a pronunciar repetidas vezes, você forma uma mentalidade, uma maneira de pensar. Então, quando você abriga mentira, você abriga o mentiroso, em forma de opressão,
em forma de uma doença, em forma de problemas crônicos. E a primeira menção de coração na Bíblia conecta com pensamentos. Gênesis 6, verso 5. Gênesis capítulo 6, verso 5. Glória a Deus. Primeira menção de pensamento fala de coração. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Então, queridos, uma vez eu estava orando por algumas pessoas enfermas, e aí ninguém foi curado. Eu chamei as pessoas na frente, não foi nesse ministério, aí ninguém foi curado. Aí eu fiquei com aquilo, não conformei com aquilo, falei assim: volta todo mundo. Aí voltou todo mundo, comecei a colocar a mão e começou a cair gente no chão. E aí tinha uma mulher, que ela é uma dentista, ela não mora aqui em Valadares. Ela tinha um caroço no seio, e o caroço sumiu na segunda oração. Ela entrou com aquele caroço na primeira oração. Ela não recebeu a cura, mas depois que eu orei pela segunda vez, que eu orei com o intuito de libertação, que ela caiu, quando ela levantou, o caroço tinha sumido. Por quê? Havia um espírito escondido atrás daquele caroço, porque ele entrou por alguma mentira ali. A opressão que estava sobre ela, na hora que ela foi confrontada, o caroço sumiu. Então, queridos, a Bíblia ela fala, né, já falamos aqui mais de 850 vezes, é falada a palavra coração na Bíblia. Então a questão não é só pensar, mas a continuidade do pensar. Para que o milagre ocorra, você precisa pensar do modo certo. Para que o milagre permaneça, você precisa continuar pensando da maneira certa. Quando no começo do meu ministério, eu até falei isso aqui. Tinha uma mulher que ela foi curada de câncer. E ela foi curada de câncer, ela era serva do Senhor, e fez os exames, deu negativo. Passou um tempo, o câncer voltou. Naquela época eu não entendia, e por muito tempo eu acompanhei as cruzadas do Benihim. Eu recebia fita, tem um colega meu, que ele fazia seminário comigo, e ele morou nos Estados Unidos, e ele trazia as fitas das cruzadas do Benihim. E eu vi um dia o Benihim falando o seguinte: olha, eu não entendo porque às vezes cura, e porque depois a cura some. Eu não entendo, porque é exatamente isso. Porque a cura, ela depende da forma que você pensa. A fé está ligada a pensamentos. Pensamentos certos abrigam o milagre. Pensamentos errados fazem você perder o milagre. Pensamentos certos abrigam o milagre. Mas se você não tiver os pensamentos corretos, você perde o milagre. Então, querido, nós temos que procurar entender como nós temos que pensar, e você precisa continuar pensando certo após o milagre. Você precisa entender por que você recebeu o milagre. Jesus disse: não se turbe o quê? Não se turbe o quê? Jesus quer que a gente ande com o coração turbado? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E é fácil não andar com o coração turbado? Não. Mas ele falou para não andar, porque ele sabe o prejuízo. Ele sabe o prejuízo. Porém, quando ele fala que não é para andar com o coração turbado, Jesus é muito inteligente, ele é o Criador, ele dá uma resposta específica para que nós não andemos com o coração turbado. Ele dá a resposta. Ele fala: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós não precisamos preocupar o que vai acontecer depois da morte, porque já tem um lugar reservado para nós. Então ele dá uma resposta acerca da eternidade, para que nós tenhamos algo em que nos pautar. Jesus falou que na casa do Pai dele há muitas moradas. Então Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Mas ele deu uma resposta específica. Após o milagre, você tem que entender por que o milagre tem que permanecer. Ou seja, o milagre dependerá da maneira que você responderá às questões do seu coração, tanto para receber, tanto para permanecer. A questão não é só receber, mas é o after day,
né? Não existe o filme After Day, um dia depois, é um dia depois. Muitas vezes achamos que o cérebro é formado primeiro no feto, mas é o coração que é formado primeiro. Eu vejo essas coisas assim, a gente fica maravilhado, né? Então, quando o feto está sendo formado, não é o cérebro que se forma primeiro, é o coração. Porque Deus não faz nada sem propósito. Ele está mandando um recado. A vida depende das emoções. Ele está mandando um recado para a sua raça. Ele está mandando um recado para a sua criação. A vida depende das emoções. Os cientistas acabaram de descobrir que mais de 80% da constituição do coração é feito de neurônios. Ela toda é feita de neurônios. Então, queridos, nós lemos em Provérbios: guarda o teu coração, porque deles é a fonte, é a origem da vida. Então, a vida depende de quê? Da maneira que a gente pensa. E a gente atribui tudo a Deus e pensa de qualquer maneira. E pensa dissolutamente. E pensa qualquer coisa. E atribui, não, Deus está no controle. Não, Deus está sobre todas as coisas. E somos massacrados pelos nossos pensamentos. Não sabemos pensar. Somos apenas uma plateia no palco do nosso ego. Nós viramos uma plateia e deixamos o nosso ego falar o que quer, pensar o que quer, e não assumimos o protagonismo dos nossos pensamentos. Nós precisamos assumir o protagonismo dos nossos pensamentos, e a Bíblia, ela nos dá margem para isso. Então, querido, o que contamina um homem não é o que sai, mas é o que entra, é o que ele aprende. Jesus falou: meu jugo é leve, meu fardo é suave. Ele está falando de quê aqui? De ensino. Na escola rabínica, tinha os rabinos que tinham o ensino, era pesado. Você é do rabino Israel? Sou do rabino Israel. O ensino dele é pesado, né? Você é do rabino Abraão? Olha, realmente o jugo dele é mais leve. O que Jesus está falando? Do ensino. É do ensino. O ensino leve leva o fardo leve. O ensino pesado leva ao fardo pesado. É o ensino da palavra que vai nos levar uma vida de fardo leve ou uma vida de fardo pesado. Então, querido, por que a vida depende das emoções? Guarde o seu coração, porque deles procede a fonte da vida. Então, Deus faz tudo com propósito, e na formação do coração antes do cérebro, a mensagem de Deus é que a vida depende do coração, das emoções. O propósito de Deus é que o coração não se turbe. João 14:1. Veja, Jesus fala: não se turbar o coração. A Bíblia demonstra uma preocupação com as emoções. Não estejais inquietos por coisa alguma. A Bíblia mostra preocupação com as emoções, mas ela dá a resposta: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Crer é uma resposta para o temor, mas Jesus dá uma resposta específica: na casa de meu pai há muitas moradas. Você tem que ter uma resposta que não permita que o seu coração se turbe, pois dele procede a fonte da vida. As emoções são fonte da vida. Diga: as emoções são fonte da vida. Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. É fácil não estar quieto por coisa alguma, sim ou não? É fácil? Vamos falar, irmãos, é fácil? É fácil? Não, está muito fraco. É fácil? Mas por que Jesus fala, querido? Porque Ele nos capacita a dominar as nossas emoções. A obra de Cristo em nós, ela nos capacita a dominar as nossas emoções. Esse cavalo, esse animal selvagem chamado pensamentos. Porque os nossos pensamentos é como um animal que perdeu o controle, selvagem, que joga contra nós, que luta contra nós, que nos machuca. E nós precisamos dominar esse espírito, esse pensamento. Quando eu falo espírito de pensamento selvagem, que muitas vezes domina as nossas emoções. Mas Paulo fala, Jesus fala através de Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma. Humanamente isso é utopia. Humanamente isso é utopia. Como não estar preocupado com alguma coisa? A preocupação, a ansiedade
são inimigas da fé. Pastor Reinhard Hitler conta que um pastor recebeu a notícia que o filho dele morreu. Pastor recebeu: olha, vem aqui imediatamente, o seu filho está morto. Na hora que o pastor soube daquela notícia, ele entrou dentro do carro e começou a louvar. Ele começou a louvar, ele começou a adorar e começou a dizer no seu coração: Deus não está nesse negócio. Deus, não é a vontade de Deus o meu filho e tão novo. Essa não é a vontade de Deus. E foi louvando e declarando no coração. Quando ele chegou perto do corpo que estava morto, o Espírito Santo falou com ele: diga para o menino, mande ele levantar, porque você não deixou a ansiedade entrar no seu coração. E aquela criança ressuscitou e levantou para a glória de Deus. Ou seja, ele não abrigou a mentira. Ele não abrigou a mentira. Querido, a mentira, ela vem para quê? Para gerar ansiedade, para tirar você da posição de fé. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ele foi adorando, ele foi louvando. Se você é curado por um tratamento, o tratamento ele pode te curar, mas o tratamento não te dá saúde. Você pode fazer muitas coisas que te dão saúde, mas nem tudo que você faz é garantia de saúde. Porque tem muita gente, tem atleta aí morrendo de ataque cardíaco, tem atleta aí morrendo de morte súbita, porque o tratamento pode te curar. Você pode fazer muitas coisas, pode te dar qualidade de vida, mas a saúde vem do Senhor. A saúde, ela provém da cruz do Calvário. Se você, querido, não tem certeza que a doença não vai voltar, seu coração vai se turbar. Você não estará inquieto por coisa alguma, você estará inquieto. Então, o que você precisa? De uma palavra específica de Jesus para não se turbar o seu coração. Então, o conselho é o seguinte: se apegue a uma palavra. Quando a inquietação vir, quando o seu coração querer turbar, declare uma palavra no seu coração. Você precisa dar uma resposta aos seus sentimentos. Você precisa dar uma resposta aos seus pensamentos questionadores. Você precisa resisti-los até que a paz entre no seu coração. Essa é a briga da fé. Esse é o embrião da fé. A mentira com a verdade, a racionalidade com a fé. Essa é a mentira. Esse aqui é o embrião da fé. É aqui que a fé nasce. Disse Davi: meu coração está firme. Irmãos, quando eu estava fazendo esse sermão, e Davi falou: firme está o meu coração. Salmo 108, verso 1. Salmo 108, verso 1. Firme está meu coração, ó Deus. Cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Na hora que eu estava fazendo esse sermão, me veio um entendimento. Davi falando que está firme o coração antes de uma batalha, antes de pegar uma espada. Você já viu aqueles filmes de guerra, de batalhas, de espadas, de escudos, de flechas? Você já pensou um cara que está prestes a entrar no meio de espada, de lança, corta a cabeça, decepa braço, vem a lança? Você já pensou? E esse cara fala: firme está o meu coração, e eu entoarei louvores ao Senhor. E esse mesmo cara escreve: passarei no meio de esquadrão, saltarei as muralhas, porque a confiança dele não estava na espada, a confiança dele estava no Senhor. E ele escreveu: muitos confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do Senhor. Meu irmão, presta atenção, isso aqui não é a luta que você está com um filho problemático, você no seu casamento, problema financeiro. Você é um cara que está preto a passar pela morte, a ver seus soldados cair do lado dele. E esse cara fala: meu coração está firme, eu vou entrar nessa batalha, mas Deus vai na minha frente, nenhuma lança vai me acertar. Irmãos, aonde está na Bíblia que Davi perdeu um dedo? Aonde está na Bíblia que Davi perdeu uma orelha? Aonde está na Bíblia que Davi ficou com uma sequela? Por quê? Porque é uma promessa para a minha vida e para a sua vida: guardarei a tua entrada, guardarei a tua saída. Aleluia!
aleluia, isso é para edificação da nossa fé, amado. Isso aqui não é uma guerra que nós vivemos, isso aqui é uma guerra literal, são inimigos literais, é a morte literal. Se você recebeu algo de Deus, mas não tem certeza da vontade de Deus, se você recebeu algo de Deus, mas não tem certeza da vontade de Deus, o que você recebeu pode ser ofuscado pelo que ainda você pode perder. Não se turbe o vosso coração. Mas Jesus deu uma resposta específica, porque sabia que a fé trafega no coração firme. Então você recebeu uma bênção, talvez você não perde ela, talvez você não perde a cura, mas pode acontecer algo que vai ofuscar o brilho da sua conquista, vai tirar o sabor da sua conquista. Por quê? Porque tem temor no seu coração, tem temores no seu coração. Então, queridos, nós precisamos entender que a fé trafega no coração firme. Em Provérbios 4:23, guarda o teu coração. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Existem alguns equívocos na igreja, achando que o pecado na vida do crente atrai a morte. Eu estou falando aqui de versículos distorcidos. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Veja, irmãos, o salário do pecado é a morte. Essa primeira parte não é para crente. E aí a igreja pegou a primeira parte para o crente. Quem está em pecado, a morte pode tocar. A segunda parte que é para o crente. A primeira parte é para o ímpio que não reconheceu a cruz, mas a segunda parte está na minha vida, está na sua vida, quem tem o dom da vida eterna. Na vida eterna você tem proteção, na vida eterna você tem justificação, na vida eterna você tem favor imerecido de Deus sobre a sua vida. Ah, pastor, então nós vamos pecar. Então você é um bode, você não nasceu de novo, porque a ovelha gosta de andar com a lã limpinha na presença de Deus. A ovelha gosta de sentir a presença do seu pastor. A ovelha gosta de ouvir a voz do seu pastor. Então você é bode que quer usar a graça para pecar. Então você é um bode, porque a ovelha, ela gosta e ela conhece a voz do seu pastor. Então, querido, o salário do pecado foi cobrado nos lombos de Jesus. O salário do pecado foi cobrado nos lombos de Jesus. Por isso que o pecado não pode te matar, porque ele já foi sentenciado em Cristo Jesus. E muitas pessoas, elas passam por isso. O filho está em pecado, acha que o diabo vai matar o filho. O parente está em pecado, acha que o parente vai morrer. Não, querido, a aliança que Deus tem com você é a aliança que Deus tem com a sua casa. O favor que está sobre você é o favor que está sobre a sua família. É o favor que está sobre a sua família. Meu parente está em pecado, mas o favor imerecido de Deus está sobre ele. A aliança está sobre ele. Veja, amados, Romanos 8:1 é enfático. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amados, que não andam segundo a carne, aqui não é no pecado, que não andam segundo a lei, que não andam segundo o esforço, mas segundo o Espírito, segundo o poder do Espírito, da graça. Veja, queridos, é exatamente porque ele foi condenado no nosso lugar. Isso não nos dá um aval para pecar, presta atenção, mas ter uma consciência com menos conflito para nós levantarmos. O que um pecador quer, irmãos? O pecador quer se levantar, mas quanto menos conflito ele tiver, mais fácil ele vai levantar. Porque tem tanto desviado, porque em cima dele não só o peso do pecado, em cima dele está o fardo da religião. Por isso que é difícil para eles voltarem para a igreja, porque sobre eles não está sobre o fardo do pecado, está o fardo da religião. Deus está irado com ele, Deus vai matar ele, Deus está tentando pegar ele. Ele não entendeu que ele ainda continua filho, e filho nunca deixa de ser filho, e filho nunca deixa de ser amado. Você deu pouco amém aí? Você deu pouco glória a Deus? Se você crê nisso, dê um glória a Deus de verdade.
Filho nunca deixa de ser amado. Diga para a pessoa que está do seu lado: filho nunca deixa de ser amado. Fala para a pessoa que está do seu lado: quanto mais ordinário, mais amado. Quanto mais ordinário, mais amado. Mais o pai deixa de dormir, mais a mãe deixa de dormir. Perdeu a vontade de comer, perdeu a vontade de tomar café, porque lá em Cantares fala: estou enfermo de amor, estou doente de amor. Quem recebeu o milagre, quer permanecer no milagre, saiba conversar com o seu coração, saiba dar respostas certas para as suas indagações. Antes de você falar, você tem que aprender a pensar. Você declara palavras de fé, mas o que vai mover o trono de Deus não são palavras, mas crer no coração. Veja, o crer está no coração, nos pensamentos. Romanos 10, verso 10. Romanos 10, verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca confessa para a salvação. Veja, a salvação, ela não vem se o coração não crê. A salvação, ela só verbaliza nos lábios quando o coração se converteu, quando ele creu. Então, não adianta você falar que está curado, se você não crê que está curado. Não adianta você falar que Deus vai mudar, se no fundo do teu coração, você ainda tem dúvida que Deus vai mudar as coisas. Você precisa se alimentar da palavra. Você precisa se envolver, se apegar à palavra. Preste atenção, o mover de Deus não está na boca, mas no crer. A boca só confessa o que o coração foi convencido. Preste atenção, o que atrai o mal e o bem, o inferno ou o céu, é o coração, não é o coração. É o coração, porque deles são as fontes da vida. Então, ancore em uma ou duas promessas. Preste atenção. Pastor, o que eu tenho que fazer? Irmãos, Deus é tão maravilhoso. É só pegar uma ou duas promessas, mas preste atenção, uma ou duas promessas que dê respostas à sua crise, mas que você tem certeza que é verdade. Não adianta você repetir o que é pregado, se você não tem certeza. Deus vai te dar uma palavra rema, Deus vai te dar uma promessa, com uma revelação rema, pela qual na hora da crise, você vai citar aquilo no seu coração, e aquilo vai acalmar a sua alma. Então você se apega a 1, 2 versículos só, sempre no momento da crise, você recita isso, para que haja paz no seu coração. Em Hebreus, capítulo 6, verso 17, Hebreus 6, verso 17, diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura, firme, que penetra até o interior do véu. Conselhos aos herdeiros da promessa. Quantos herdeiros da promessa nós temos aqui nesta noite? Levanta a mão e dá glória a Deus. Se interpôs com juramento. Juramento